Assim como eu disse pela manhã, talvez você esperou o meu digníssimo marido estar aqui a ministrar, a pregar. Mas eu tive um privilégio de servir à mesa nessa noite. Eu não estou aqui na condição de pregadora, porque esse papel quem faz é o pastor da igreja, num cunho mais direcionado, questão doutrinária, mas estou aqui como uma irmã em Cristo, pronta a servir à mesa com o banquete do qual eu recebi do Senhor. E eu sei que juntos à mesa, nós como família, nós podemos desfrutar desse banquete que o Senhor preparou para nós nessa noite. Então eu me sinto privilegiada por dar continuidade à ministração que iniciou às 18 horas. Como nós estávamos aqui juntos, um ministrando ao coração do outro e ambos ao Senhor. Isso é maravilhoso. E agradeço o pastor dessa igreja por me dar a oportunidade de compartilhar o pão. E algo que o Senhor assim falou muito ao meu coração, e eu sei que vai falar o seu também, com essa mensagem. E eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 25, vamos ler no verso 1. Mateus 25, do verso 1. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas preparadas, entraram com ele para a festa do casamento. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Será que você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos pela tua bondade, graça e misericórdia que se renovaram sobre nós nesse dia. Te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui como igreja, como família, sentados à mesa, repartindo pão, podendo ouvir da tua palavra e adorar o Senhor com todo o nosso coração. Te agradecemos por esse privilégio, ó Deus. Pai, nós te damos liberdade para falar aos nossos corações, Espírito Santo, fluir em nós e através de nós. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto nessa noite para entender e receber a tua palavra. Que o nosso coração venha ser como essa terra fértil, pronto para receber a semente, que ela germine e frutifique para a glória do teu santo nome. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos um pouquinho do contexto dessa parábola, 10 virgens, nós precisamos entender com mais exatidão o contexto histórico, cultural daquela época. Mais precisamente sobre o casamento judaico antigo. Na época de Jesus, os casamentos judeus eram cerimônias extremamente importantes, cheias de rituais e simbolismos.
E eles eram realizados em 3 etapas: o Shidduch, Erusin e Nisouim, que era o acordo de noivado, o noivado e o casamento. No acordo de noivado era ali onde eles se pagavam o dote. A mulher, a noiva, já era considerada prometida. Depois vem a segunda etapa, que é o noivado oficial. Ali o casal passava por um ritual, mas eles estavam totalmente comprometidos, mas ainda não viviam juntos. O noivo voltava para a casa do seu pai e preparava ali o lugar onde iriam morar. Depois entrava a terceira etapa, que é o casamento. E aí a chave dessa parábola. Porque quando tudo estava pronto, o noivo, ele vinha buscar a noiva. E isso, nessa cultura judaica, acontecia à noite. E esse noivo não era, o casamento não era como os de hoje, que marca um horário, a noiva entra, tudo. Era de surpresa. O noivo, ele chegava de surpresa, ninguém sabia a hora que ele ia passar. E como uma espécie de procissão festiva, havia ali as virgens, as damas de honra, ou seja, as amigas da noiva. E elas ficavam ali esperando o noivo passar e chegar para que juntos possam ir. Nossa, esse português não me corrige. Pudesse, obrigada. Gente, meu marido me corrige. Ele fala: você viu a palavra que você falou? Vamos olhar no dicionário. E aí elas ficavam ali aguardando o noivo passar para que juntos pudessem ir à festa ali, juntos à casa da noiva. Então essas virgens eram as damas de honra. E essas damas de honra, elas carregavam ali pequenas lamparinas que eram mergulhadas com pavio mergulhado no azeite, no óleo. E já era de praxe levar azeite extra. Por quê? Isso era um sinal de prudência, porque elas não sabiam o horário que o noivo iria passar. Então, como prudência, elas levavam um pouco a mais. Por quê? Porque se essa lamparina se apagasse, elas não iriam passar ali, participar daquela festa. Elas iriam ficar no escuro, ia ficar fora da cerimônia, daquele grande evento comunitário. Então, Jesus estava fazendo ali uma alusão dessa festa de casamento judaico. Nesse contexto de Mateus 25, Jesus ele estava sentado ao Monte das Oliveiras, juntamente ali com seus discípulos, e ele proferiu 3 parábolas escatológicas, ou seja, com ênfase no seu juízo. E se você correr ali em Mateus 25, você vai ver que essas parábolas, elas possuem aspectos diferentes, mas elas enfatizam a mesma verdade central: a necessidade de se estar preparado para o encontro com o Senhor. Então, Jesus, na parábola das 10 virgens, ele compara o reino dos céus com uma festa do casamento judaico. Trazendo, então, como propósito, ao escrever essa parábola, ao deixar registrado a importância de estarmos preparados para a vinda do noivo, para a vinda do Filho do Homem. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que ele virá. Então essas virgens, elas representam a nossa preparação para o encontro do noivo com a noiva, de Cristo Jesus com a igreja. Não sei você, mas desde pequena eu ouço: Jesus está voltando. Ó, vigia, Jesus está voltando. E já fiz 35 anos e ele ainda não voltou. Mas eu aguardo ansiosamente. E aí eu fico pensando, todos perguntam quando Jesus vai voltar. E sabiam que ele não nos disse por um propósito? Porque se ele nos avisasse, enfim, né? Porque ele quer que nós vivamos todos os dias como se ele fosse voltar a qualquer momento. Pensem comigo, se nós soubéssemos que daqui a 3 semanas, num domingo, às 19h10, Jesus fosse voltar, o que você mudaria em sua vida? A nossa resposta prontamente, honestamente, deveria ser nada. Porque se eu estou fazendo aquilo que eu acredito que Deus quer que eu faça, se eu estou no centro da vontade dEle, eu não preciso me apressar, tentar endireitar a minha vida, só porque eu acho que Jesus vai voltar daqui 3 semanas.
Pelo contrário, eu já vivo como se ele fosse voltar a qualquer momento. E é esse o objetivo. E aí eu te pergunto, se ele voltar aqui agora, você está pronto para essa grande festa? As suas lamparinas ainda estão acesas? Hoje, com base nessa parábola, eu quero rapidamente refletir com você sobre 2 pontos. Primeiro, lâmpadas acesas, a prontidão de quem vive com propósito. Outro ponto, corações adormecidos, o perigo da rotina sem vigilância. Lâmpadas acesas, a prontidão de quem vive com propósito. No verso 7 diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Sabe, meus irmãos, ter a lamparina acesa, ela simboliza muito mais do que uma aparência externa. É sobre ter conteúdo, é sobre ter combustível, é sobre ter vida alinhada com Deus. E trazendo aqui para os ensinamentos de Cristo, a nós, através dessa palavra, nós vemos que esse azeite, esse óleo, representa a própria presença do Espírito Santo, a nossa intimidade com Ele, a constância espiritual. Algo que não se compartilha e nem se improvisa de última hora. Mas é essa intimidade que vai sendo desenvolvida, cultivada, uma presença constante, uma renúncia diária, silenciosa, uma vigilância diária, uma preparação contínua. Sabe, tudo aquilo que não aparece no palco pesa no céu. A sua preparação no secreto, longe dos olhos humanos, há um grande peso no céu. As lâmpadas, elas podem impressionar homens, mas é o azeite, é o óleo que atrai o noivo. Nós não podemos deixar essa chama se apagar em nossos corações, porque essa chama é o próprio Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito. A prudência, ela consiste em começar no Espírito, seguir a vida no Espírito e completá-la no Espírito. Em Efésios 5 diz: enchei-vos do Espírito. Então, nessa parábola, nós vemos que as 10 virgens, em algum momento, todas elas estavam com as chamas acesas. Mas a parábola, ela deixa bem claro que havia uma diferença enorme entre elas. Assim como há a diferença entre o joio e o trigo. Entre os que são crentes nominais e os que são verdadeiramente convertidos. Manter a aparência de crente sem ser crente é um risco fatal. Eu não sei se você lembra, lá em 2016, aquele acidente com a aeronave de Chapecó. Esse avião da Chapecoense foi uma tragédia que aconteceu nesse ano de 2016. Essa aeronave, ela transportava a equipe que participaria da final da Copa da Sul-América, ali, e caiu ali na Colômbia. E esse acidente, ele resultou a 71 mortes, poucos sobreviventes. E ali estavam entre eles jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas, tripulantes. E a investigação da causa desse acidente constatou que aconteceu pela falta de combustível. Eu não sei se você sabe, mas a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela é criteriosa nos requisitos ali de planejamento de voo, incluindo a autonomia de combustível. As aeronaves, para levantar voo, elas devem ter combustível suficiente para chegar até o aeroporto de destino. Tem que ter uma reserva extra para que, se caso não puderem pousar ali naquele aeroporto, remeter e pousar no aeroporto mais próximo. E se caso ainda acontecer de não poder naquele momento pousar naquele aeroporto, eles precisam de combustível para ficar taxiando, sobrevoando o aeroporto até ter autorização para pousar.
E aí eu me pergunto, esse piloto dessa companhia aérea, que carregava ali toda a tripulação, para ele se formar, ele precisou fazer um curso de piloto, e é exaustivo esse curso. E ele tinha conhecimento das normas da ANAC, com certeza. Mas por que então ele não vigiou, não se preparou? Talvez por achar que o que ele tinha na aeronave era suficiente. E devido a essa imprudência e essa negligência, muitos morreram naquele acidente. Então, nós entendemos que a falta de reserva e preparo, ela causa a morte. Todos nós sabemos que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Todos nós sabemos que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Todos nós sabemos que devemos ter essa reserva para manter a nossa chama acesa. Mas a falta disso, ela pode resultar à morte. Spurgeon, ele diz que a falta do óleo da graça é a falha fatal na lâmpada de muitos que se dizem cristãos. Eu vou repetir. A falta do óleo da graça é a falha fatal na lâmpada de muitos que se dizem cristãos. Muitos têm um nome pelo qual viver, Cristo, mas não têm a vida dele dentro de si. Muitos professam que seguirão a Cristo, mas não têm suprimento interior do Espírito para mantê-los nessa caminhada. Por isso que muitos se perdem no meio do caminho. Muitos possuem o brilho ou a luz passageira, mas não possuem uma luz permanente. Porque apesar de terem lâmpadas, não levam consigo o azeite, o óleo. E esses estão longe de cumprir o propósito. Muitos se dizem cristãos, mas não possuem a luz do Espírito Santo. Mas do contrário, aqueles que vivem de propósito, eles vivem diferente. Ele vive com intencionalidade, com foco, com consciência de que tudo que faz hoje terá um peso eterno. Essa pessoa prudente, ela não vive uma vida de forma relaxada ou ocasional, mas ela tem convicção e direção, ela é guiada pelo Espírito. Luzes acesas e com prontidão para cumprir o propósito. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, diz: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. O que nós entendemos aqui? Que há um plano eterno que nos envolve, desde antes da fundação do mundo. As virgens prudentes, elas responderam a esse chamado com seriedade. Por isso que elas estavam prontas. E eu volto a te perguntar, você está pronto? Você está preparado? Você tem vivido os seus dias como se ele fosse voltar a qualquer momento? As prudentes, elas não estavam apenas esperando, elas estavam preparadas com reserva, com vida de vigilância e discernimento. Mesmo em meio à rotina, cansaço e o sono da espera. E falando de sono de espera, nos remete ao próximo ponto, como eu disse. Corações adormecidos. O perigo da rotina sem vigilância. Aqui no verso 5 diz: como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas. Então nós vemos que o sono, ele atingiu todas elas, prudentes e nécias. O que mostra que o cansaço da espera é humano, mas o diferencial está na preparação prévia. E a demora do noivo, do amado das nossas almas, essa demora testa o nosso coração. O tempo da espera, ele revela quem se preparou por convicção ou quem apenas acompanhou a multidão. O problema das nécias não foi em dormir. Foi em dormir sem preparo, com o coração relaxado, sem compromisso real com o encontro.
Infelizmente, muitos hoje, estão dentro da igreja, mas com o coração desligado, vivendo na rotina espiritual, emocionalmente anestesiados, sem vigilância e sem sensibilidade para o grito da meia-noite. Muitos estão se preparando para um culto dominical, para exercer um ministério. Muitos se preparam para o público, mas não para o noivo. Às vezes nós estamos ocupados demais, fazendo coisas para Ele, mas estamos totalmente despreparados para o momento de nos encontrarmos com Ele. Você já parou para pensar quantos estão dormindo na sua fé, mesmo segurando uma Bíblia na mão? Meus irmãos, o grito da meia-noite está se aproximando. E será tarde demais para buscarmos azeite depois que ele soar. Em Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes. Vivemos em dias intensos. E esses dias estão sendo abreviados. A nossa rotina tem sido exaustiva, pesada, cansativa. Por isso que precisamos estar vigilantes. Por quê? Para que o nosso coração não adormeça. Porque o óleo, ele é intransferível. As virgens nécias, as imprudentes, elas pediram azeite às virgens prudentes, porque as lamparinas delas estavam se apagando. Infelizmente, elas despertaram somente quando ouviram o grito: o noivo vem! Foi aí que começaram a valorizar o que haviam desprezado. O pavio seco ardeu por um tempo, mas depois se apagou e desapareceu na escuridão. Igualzinho um pavio de uma vela. E eu fico pensando, essas virgens pensaram que tudo que elas tinham, tudo estava pronto. Elas confiaram ali nas suas lâmpadas, mesmo sem provisão do azeite, mesmo vendo a vasilha de azeite extra das outras. E eu não sei você, mas eu fico imaginando esse encontro dessas 10 virgens, dessas 10 damas. Porque mulher, você já viu, gosta de olhar para outra assim e falar assim: uai, por que ela tem, eu não tenho? Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos para tal lugar. E aí eu fico imaginando as 5 chegando só com a lamparina, vendo as outras 5 chegando com as lamparinas e com as vasilhas. E aí essas 5 olhando: gente, para que isso? É só uma lamparina. O noivo vai passar, elas vão continuar acesas. Nossa, você está gastando o seu tempo demais. Para que esse desperdício? Amigas, nossa, não. Nós estamos ótimas. Estamos aqui com suprimento, está tudo legal. E aí eu fico pensando no grupo das outras 5, né? Elas assim: nossa, que absurdo, que imprudentes. Elas nem sabem a hora que o noivo vai passar. Como que elas nos trazem óleo extra? Gente, e aí eu fico pensando que se essas virgens imprudentes, vendo ali que poderia se atrasar, o noivo poderia se atrasar e as lamparinas se apagar, eu fico pensando, elas tinham tempo para ir e comprar azeite extra. Mas a convicção, talvez o orgulho, talvez a religiosidade, trazendo para os nossos dias: não, a minha lamparina está acesa. Olha quantos anos de caminhada cristã eu tenho. Aqui não vai apagar, não. Eu recebi títulos ministeriais lá no passado. Eu estou aqui, estou preparando o noivo. Ele me ungiu, estou aqui. E as outras: Senhor, eu estou aqui. Eu vivi tantas coisas maravilhosas com o Senhor, mas eu sei que eu posso adormecer, eu posso apagar durante a caminhada, eu posso me sentir cansada, mas eu tenho o teu Espírito ao meu lado, o combustível que eu preciso para me reerguer em todo o tempo. E eu sei, Pai, que eu posso cair, mas o teu Espírito vai estar aqui sempre para me levantar. Então nós temos esses 2 grupos que traz aqui nessa parábola.
Quantos entre nós vivemos tempos de luz intensa, mas no meio da caminhada essa luz foi se desvanecendo, perdendo o brilho do primeiro amor. A alegria de servir os santos, de servir a igreja, a casa de Deus, foi se perdendo ao longo dos anos. Ou quantos viveram dias intensos de entregas e renúncias, mas se cansaram e adormeceram no caminhar. Muitos, como eu disse, se apegaram ao passado, a experiências que viveram no passado e se esquecendo do futuro. Quantos saudosistas gospel, se eu posso dizer assim, vivem de ministérios passados, quando lá, em anos bolinhas. E hoje com essas bagagens pesadas, que nem se usa mais, mas ainda quer desposar de um título ministerial sem ao menos ser o hoje. Mas aqueles que estão adiando esse arrependimento para a hora da morte, como essas virgens loucas, essa hora pode ser tarde demais. A palavra diz: desperta tu que dormes. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não apagueis o Espírito Santo. Na nossa caminhada, o nosso coração pode até desfalecer um pouco, adormecer, mas se você tem um Espírito, se você tem uma constante caminhada com Ele, você tem desenvolvido intimidade com Ele, você tem combustível, você vai acordar e vai estar pronto para aquele momento, para a grande volta vinda do Filho do Homem. E a volta de Cristo, ela pegará muitos de surpresa. Talvez você viu, nas redes sociais aí, rumores de guerras, o tanto de vídeo que eu vi que Jesus estava voltando, os sinais estão aí, de fato. Mas a vinda do Filho do Homem pegará muitos de surpresa. Os negócios estarão fluindo normalmente, na cidade, no campo, exatamente como agora. A política, o comércio, a agricultura, a compra e venda e busca do prazer estarão controlando a atenção dos homens, exatamente como agora. As igrejas estarão cheias de divisões, disputando acerca de insignificâncias e controvérsias religiosas. Eu não concordo, não concordo. Perdendo tempo demais com coisas periféricas. Perdendo tempo demais se envolvendo em teologias humanas e se esquecendo da simplicidade que é o Evangelho. Ele é simples, mas profundo. Às vezes se apegam demais em teologias estipuladas por teólogos e se esquecem de voltar para a palavra e ter a revelação, a iluminação do próprio Espírito Santo. Pregadores estarão chamando os homens ao arrependimento e o povo continuará adiando o momento da decisão. A vinda de Cristo será como hoje. Ele pode vir a qualquer momento. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem, nós não sabemos o dia e nem a hora. E quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar o seu irmão. Você não vai poder livrar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos. Cada qual será o árbitro do seu próprio destino. A sua religião não tem poder de te iluminar e salvar. Somente o noivo, somente Cristo Jesus. E naquele grande dia, aqueles que estiverem sem azeite em suas lâmpadas, sem fogo em seu coração, gritarão por misericórdia e ouvirão da boca do noivo: em verdade lhes digo que não os conheço. Ai, assim como essas virgens nécias, nós temos tempo para irmos buscar azeite extra. Não confiar somente naquilo que está nas nossas lamparinas. Precisamos estar prontos, porque quando a trombeta tocar, o noivo virá.
E ouviremos um grito, talvez à meia-noite: eis o noivo, saiam ao seu encontro. E assim como de manhã, me lembrei da canção do FOP, que descreve justamente essa parábola, que fala sobre a meia-noite. Vamos cantar? Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Que a chama não se apague, que a chama não se apague. Não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar. Não permita que o óleo se acabe. Se prepare, o noivo vem. Não adie mais o dia da sua decisão. Se arrependa hoje. Não viva uma vida de passado. Existe um presente, existe vinho novo, óleo fresco sobre sua vida, sobre a nossa vida hoje. Não perca tempo com as coisas periféricas. Volte e se prepare. Espere por Ele com o coração queimando. Viva todos os dias como se Ele fosse voltar a qualquer momento. Ao se levantar pela manhã, ao deitar à noite, não se perca na rotina. Esteja vigilante, porque isso é um perigo para os corações adormecidos. Os corações se adormecem com a rotina da vida. Existe um propósito eterno para nós muito antes da fundação do mundo. E esse propósito não é simplesmente se levantar, trabalhar em rotinas exaustivas, se desgastando emocionalmente, fisicamente, e se esquecendo de manter a chama acesa em constante relacionamento, em intimidade com o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, o Senhor, Ele fica ao nosso lado em todo o tempo, nos chamando para esse relacionamento. Desde o momento que acordamos até o momento que nos deitamos, nós ouvimos tantas vozes, seguimos tantas doutrinas, tantos homens, mas esquecemos de seguir a Ele e ouvir a sua doce voz. Nos perdemos tempo com as coisas deste mundo, com as nossas coisas, com os nossos planos, e nos esquecemos do para quê e para quem nós fomos criados. Ele está em todo tempo na nossa rotina nos chamando. Ele quer se relacionar, Ele quer conversar conosco, Ele quer se fazer ouvido. Mas nós ouvimos tantas pessoas e não queremos ouvi-lo. Eis que o noivo vem. Falarmos que somos crentes, sem sermos crentes convertidos, isso pode ser fatal. As pessoas podem enganar homens com lâmpadas, com luzes superficiais. Mas o noivo sabe quem tem óleo fresco, quem tem azeite, quem se relaciona com Ele. Que estejamos preparados com as nossas lâmpadas acesas, com prontidão para cumprir esse propósito. Que o nosso coração não adormeça, que possamos viver vigilantes em meio a essa rotina da vida.
Porque sem o Espírito de Deus e sem a palavra de Deus não há salvação. Se Ele voltar hoje ou daqui a 10 minutos, você será salvo. Se você ainda não tem essa certeza, Ele tem salvação para você. Hoje não adie esse momento da decisão. Talvez você estava longe. Talvez como aquele filho pródigo, você se afastou para longe da casa do pai. Mas talvez assim como o irmão do filho pródigo, você está dentro de casa ao lado do pai, mas com o coração totalmente perdido. Nessa noite, sentados à mesa, o Senhor, Ele nos diz que tem óleo fresco para nós. E ao sentar na mesa, assim como Mefibosete sentando à mesa ali, ninguém viu a sua deficiência. Naquela mesa, todos estavam olhando de igual para igual. O Senhor nos convida a sentar à mesa todos os dias. E Ele quer servir o alimento diário para cada um de nós. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado, porque existe um maná dos céus preparado para você todos os dias. Não diga não a esse alimento. Esse alimento tem vida. Esse alimento tem salvação. Enquanto o Senhor não volta, nós, como sua noiva, seus filhos, nós podemos desfrutar dessa espera adorando, falando sobre Ele, com o coração aquecido, gastando a nossa vida para fazer o nome dEle conhecido, porque assim como está escrito em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que a sua oração hoje seja: Senhor, eu quero de fato gastar a minha vida preparando o caminho, me preparando para a sua chegada, para o nosso encontro, vigiando para que essa chama não se apague e o meu coração não adormeça, porque ao grito da meia-noite eu estarei pronto e desfrutarei desse dia maravilhoso, dessa grande festa. Ah, meus irmãos, como será maravilhoso que o seu coração esteja pronto e desejoso para a vinda do Filho do Homem, porque Ele voltará e não tardará. Eis que o noivo vem. Será que você pode se colocar de pé? E enquanto vamos cantar essa canção que diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Se você talvez fala: pastora, mas como que eu vou cantar isso? Eu estou gastando a minha vida comigo mesma. Mas hoje é um dia de decisão, de mudança. É um dia de pegar vasilhas e enchê-las com o óleo do Espírito e se preparar. Você pode gastar a sua vida, os seus anos de vida, a sua saúde para a glória dEle. Você pode viver, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode empreender, dando glórias a Ele. Onde você estiver, onde Ele te colocar, em mesas que Ele te assentar, você pode ser um embaixador do reino. Você pode refletir a própria vida dEle. Que a nossa vida seja essa vida assim, totalmente plena. Que até mesmo que possamos ser essa carta viva. Que até mesmo que aquele que passar correndo por nós, eles possam ler o Evangelho de Cristo Jesus. Que eles possam olhar para nós e dizer: esse daí é um deles. Esse aí é o povo escolhido. São os embaixadores do reino. Olha só, eles estão enxergando. Eles estão chegando em empresas, em setores da sociedade. Vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, porque os filhos estão chegando, os filhos estão se posicionando. Eles têm óleo e a chama está acesa no coração deles, e eles entendem que onde eles estiverem,
eles cumprirão um propósito. O coração deles não está adormecido. Pelo contrário, o coração está queimando de amor e paixão pelo noivo. Vamos cantar essa canção, fazendo dessa canção a nossa oração, porque Ele virá. Estou preparando um caminho, Sim, Senhor. endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Diga mais uma vez. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Nós aguardamos a tua vinda, Senhor. Nós esperamos com grande expectativa aquele dia em que o Senhor em glória há de rasgar os céus e buscar a sua noiva, Deus. E até lá nós te pedimos que o teu Espírito em nós mantenha o nosso coração aquecido e aceso, Pai. Livra-nos, Senhor, de todas as distrações. Livra-nos de toda negligência espiritual. Livra-nos de toda falta de zelo, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Nos faz contemplar a tua beleza, Pai. Nos faz fascinados por ti, Jesus. E nós te pedimos perdão, Senhor, por toda luz artificial que tentamos criar. Perdoa a nossa religiosidade, perdoa a nossa frieza, perdoa a nossa indiferença, Senhor. Reacende as candeias do nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Nos mantenha em estado de alerta, nos mantenha vigilantes todos os dias, e que o nosso coração possa transbordar de um santo amor pela tua palavra, pela tua presença. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. E antes de finalizarmos, eu quero só relembrar que, como igreja local, nós temos um forte ensino doutrinário, onde nós entendemos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ou seja, o Deus soberano que nos deu a vida eterna também nos deu responsabilidades. E isso significa que se Jesus já nos salvou, se Jesus já derramou o óleo do Espírito sobre a candeia do nosso coração, é de nossa responsabilidade termos zelo por isso. É da nossa incumbência manter o coração aceso e aquecido em todo o tempo. É nossa responsabilidade. E que nesse tempo possamos de fato nos arrepender de toda indiferença, de toda distração. Assim como oramos, nos arrepender de toda luz artificial que às vezes na nossa força a gente tenta criar. Não. Deixa a luz do Evangelho, deixa a luz do Espírito de Deus brilhar, aquecer a sua alma, cada vez mais e mais. Por isso eu volto a fazer a pergunta que a Deise fez: se Jesus fosse voltar daqui a 3 semanas, você mudaria alguma coisa na sua vida? E se a resposta for sim, é porque você está vivendo errado. Você está vivendo errado. Precisamos viver cada segundo, cada dia, aguardando com grande expectativa a volta do noivo, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa é a história completa do Evangelho. O Evangelho é dividido em 4 capítulos. O Evangelho nos fala de criação, nos fala de queda, nos fala de redenção por meio da cruz do Calvário, mas também nos fala de uma consumação final, quando Ele vai vir com glória buscar a sua igreja, e nós aguardamos isso. Não deixe a sua candeia se apagar. Mantenha o seu coração aceso. A
assim como muitos homens de Deus do passado, assim como foi com John Wesley, mantenha o seu coração aceso em todo tempo. Que todos os dias você gaste tempo meditando nas Sagradas Escrituras, e gaste tempo também em vida de devoção, porque nós queremos ser uma igreja que tem luz na mente, sem perder o fogo do coração. É a igreja que tem pão e vinho, que tem oração e que tem palavra. E é isso que vai manter em todo o tempo o nosso coração aceso e aquecido para a glória de Deus Pai, porque Ele virá, e quando Ele chegar, estaremos preparados, aguardando a sua vinda, aguardando a sua volta. Que seu coração possa se aquecer cada vez mais e mais para a glória de Deus Pai. Amém. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, de coração aceso na presença do nosso Deus. Deus te abençoe.